Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho contar um pouco da minha história, né? Um pouco não, vou contar toda a minha história. Tudo que eu lembro, né, de quando eu nasci até hoje. Né? Resumidamente, mas eu vou estar contando. Se você já gosta desse tipo de vídeo, quer conhecer mais um pouco sobre Ely Vaidosa, né? Então chega mais e vem pra cá. Fiz algumas anotações porque eu sou esquecida, né? Então tem as anotações feitas de um lado a outro aqui para poder eu não me perder. Então, me chamo Elinaide, né? Nasci em agosto, 18 de agosto de 1983, na cidade de Iambupe, onde eu moro agora. Perdi a minha mãe aos 6 anos, né? Morei na zona rural até meus 18 anos. Aos 8 anos, meu pai se casou. Há meus 8 anos, né? Meu pai se casou, onde fui criada pelo pai, meu pai e a madrasta, e meus filhos. Sofri e meus irmãos, tá, gente? Perdão aí. Sofri bullying na escola, né? Quando criança, né? No Fundamental 1. Só tenho alguns reflexos assim, que eu chorava nos cantos e as colegas riam de mim. Então eu sofri algum tipo de bullying. Não lembro qual o exato, mas sofri. Né? E muito triste, né? Muito triste, porque criança não pode sofrer bullying, porque pode carregar isso para o resto da vida, né? E ter complicações no futuro. Cresci sentindo muita falta de minha mãe e achava que eu tinha matado minha mãe no parto e que ela morreu por minha culpa. Chorava muito quando vinha na minha mente e queria muito sonhar com ela, com minha mãe, pois a minha família sonhava com ela e eu não. Minha família sempre contava que sonhava com ela, meus tios, meu irmão mais velho, minha irmã, né? E eu não. Então eu queria realizar o sonho de sonhar com ela, mas nunca me aconteceu, né? Infelizmente. Coisas da minha cabeça também foi o caso de eu achar que eu tinha matado minha mãe porque eu era filha caçula, né? E ela morreu, eu tinha 6 anos. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas na minha cabeça de criança eu achava que era isso, né? E eu falava com alguns coleguinhas, algum irmão, e eu acho que meu irmão, meu companheiro, não sei, achava também a mesma coisa. Nunca tive contato com um adulto para falar isso, me desabafar, para alguém me ensinar e me dizer que não tinha nada a ver. Eu só fui tirar da minha mente quando eu fui ser adulta mesmo, a partir dos 18, 20 anos. Meu pai me ensinou a ser uma pessoa boa, humilde. Comecei a fazer as coisas bem cedo. Lavava roupa, lavava louça, minhas roupinhas. Aos 7 anos já lavava minhas pecinhas de roupas, né? Minhas calcinhas, minhas peças íntimas e a louça também. Ele colocava um banco para poder alcançar a pia, de tão pequena que eu era ainda. Tinha uma pequena casa feita por meu pai e minha mãe antes de falecer. Era onde eu brincava de verdade, né, com minhas amigas, com meus primos, minhas primas, e fazia comida de verdade que meus pais me davam, né? Eles me davam arroz, feijão, todo tipo de comidinha eles me davam, e ali era meu mundo de felicidade, juntamente com minhas primas, minhas amigas, né? Eu ali ficava super feliz, né? E aí ia ter uma vida realmente de criança, né?
Também ajudava meu pai quando ele viajava. Eu ia para a roça de plantação para olhar os passarinhos, para não comer a plantação quando eu era pequena. Então eu olhava, né, e meu pai sempre me retribuía com algo bom para poder eu estar fazendo isso, né? Me dava algo que eu queria, me agradava de alguma maneira para poder eu olhar os passarinhos, né? E eu também gostava bastante de estar olhando os passarinhos na roça, né, vigiando a plantação, enrabando para ele não comer a plantação. Meu pai sempre me ensinou a ser uma mulher independente, né? Quando eu arrumei meu primeiro namorado, meu pai já tinha me ensinado a ser independente, a não depender de homem, né? Não depender de outras pessoas. Eu não sei se foi uma qualidade boa ou ruim, né? Mas isso ele me ensinou desde pequeno, a ser independente. Quando eu fazia algum trabalho, né, ele me recompensava de alguma coisa e eu poderia também estar comprando o que eu quisesse com o meu dinheiro, né? Então isso ele me ensinou. Sempre fomos católicos praticantes, né? Ele se casou, eu tinha 8 anos, né? Minha madrasta era católica, né? Que ela já faleceu. Então, ela me ensinou tudo, né? Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, né? Ensinava a catequese, né? Ia para as missas, participava do coral, né? Tudo isso. Eu fui uma católica muito praticante, juntamente com meu pai e minha madrasta. Outro lado ruim, né? Fui crescendo, ouvindo histórias de bichos. Lobisomem, monstro. Com isso eu sofria muito de pesadelo. Não dormia direito. Tinha muito medo à noite. Eu tinha vários pesadelos de monstro, de bicho, de cobra correndo atrás de mim, né? De cachorro correndo atrás de mim. E aí eu sempre me assustava à noite e não dormia. Na roça sempre teve cachorro, cobra, caranguejeira, então eu sempre tive medo dessas coisas. Então meu sonho era ir embora para a cidade, para não ter bicho por perto. Eu tenho fobia de caranguejeira até hoje, né? Tenho pavor. Meu primeiro namoro, fiquei noiva. Meu primeiro namoro, fiquei noiva. Meu noivo já trabalhava em São Paulo. Eu esperei durante 1 ano. Quando ia casar, né? Quando completou 1 ano que ele veio para casar, descobri pelo meu irmão que já estava em São Paulo, que meu noivo era casado, tinha família. Então acabou o noivado. Então, eu era novinha, né? No caso, eu era nova, eu acho que eu deveria ter meus 15, 16, 17 anos. Isso eu não lembro, na verdade, né? Só lembro das passagens, tá? Fui criada do tipo que só saía para qualquer lugar com meu pai. Festa, nem se fala, né? Aos 18 anos, viemos para a cidade. Me formei aos 22 anos porque perdi no 8º ano, na 7ª série. Aos 18, conheci um rapaz da cidade que me iludiu muito tempo também, onde deu uma reviravolta na minha vida e depois descobri que era casado. Mas ele me enganava sempre, afirmando que estava em período de separação, que ia sair de casa, né, e ia se separar. Então foi quando eu saí, né, da minha casa, fui morar sozinha, onde comecei a sofrer um relacionamento abusivo, com chantagem, ameaça, bebia muito, aí ficava fora de si e endemoniado.
né? É difícil falar toda a história, né? Só um resumo para vocês, porque é uma história muito triste e difícil de falar sobre ela. Fiquei com marcas no corpo até hoje, tem cicatrizes, né? Tenho várias cicatrizes no corpo, da maneira que eu apanhava, né? Fui espancada, cheguei a fazer corpo de delito, cheguei a ir para a delegacia, depois comecei a fazer, assim, chegar à noite e parar no hospital com palpitação no peito, né? Então, não saía, algumas pessoas podem se perguntar, e por que não se saía desse relacionamento, né? Desse relacionamento abusivo. Não saía do relacionamento por medo das ameaças a mim e a minha família. Ameaçava tanto a mim quanto a minha família, então era difícil, né? Fui em delegacia, fiz corpo de delito, mas voltava atrás por medo. Era muito nova, sem experiência alguma, né? Fui criada, né, na roça, enfim, não sabia lidar com a situação. Passei fome, morando só, aí comecei a trabalhar na padaria, casa de família, depois comecei a trabalhar de manicure, até passar num concurso público e ser chamado 2 anos depois da minha formatura, né? Que isso aconteceu, eu tinha meus 25 anos mais ou menos, quando eu fui chamada no concurso. Depois do trabalho fixo, resolvi ter um filho, só para mim. Aos 26 anos, tive Emanuel. Fiquei entre idas e volta 11 anos. Quando meu filho completou 6 meses, notei a diferença do meu humor e na minha saúde. Procurei um médico clínico, onde me tratei por 1 ano. Depois, sem obter o sucesso, fui encaminhada a um psiquiatra, onde tive o diagnóstico de depressão. Então, gente, nesse meio tempo de sofrimento, de abusivo, consegui passava fome, né? Depois consegui um trabalho, depois consegui emprego. Questão de fome só foi alguns dias, né? Uma vizinha minha me ajudava, né? Não dizia a meu pai, porque meu pai sempre foi contra meu relacionamento, que era um relacionamento abusivo, mas eu não podia sair do relacionamento abusivo com medo, né? Na verdade, com medo. Tanto eu gostava, né? Gostava da pessoa, né? Em si, quando estava realmente em si, e com medo também do relacionamento abusivo, que ele ameaçava a família toda, né? Então, eu tive meu filho, quando ele completou 6 meses, eu comecei a notar a diferença na minha saúde, né? Comecei a ter palpitação no coração, né? Ia parar na emergência, o médico dizia que eu não tinha nada, mandava eu voltar para casa, né? E várias vezes foi assim, à noite, né? Eu sempre tinha, né, a ansiedade, que hoje eu sei, né, que era ansiedade. Eu ia parar no pronto-socorro, meu companheiro estava na rua bebendo, né? E eu ficava com ansiedade até passar mal e parar no pronto-socorro. Fui diagnosticado de depressão, né? Onde me trato até hoje com neuropsiquiatra, neurologista, psiquiatra e psicólogo, em uso de remédio e terapia. Como eu já gravei um vídeo, né, que vocês devem saber, né? Vocês podem procurar aí o vídeo do meu tratamento, né, do meu problema de saúde. Com meu filho de 3 anos, eu já mais madura, né, com amor de mãe, perdi o medo e enfrentei meu companheiro e saí de casa definitivo.
né, definitivamente, né, com o amor de mãe, né, o sofrimento, né, fui criando coragem, amor próprio, amor pelo meu filho que sofria também, ia sofrer muito na relação, né, na criação, então eu resolvi me separar definitivo. Não foi fácil, mas eu consegui, graças a Deus, né, muita fé em Deus. Eu acho-me vitoriosa e guerreira por estar aqui até hoje. Depois eu conheci meu esposo, atualmente, que 4 meses depois já estava morando junto, que cuidou do meu filho como se fosse dele, como se fosse nosso filho, né? 2 anos depois chegou Diana e logo depois chegou dificuldade financeira, a saúde em ambas partes. Aí junto veio crises, né, no relacionamento. Porém, nunca faltou companheirismo, o cuidado entre altos e baixos de casal mesmo e saúde. Teve uma separação que ficamos quase 1 ano separados, mas ajudando um ao outro sempre, como um amigo, né? A separação veio para nos ensinar e nos fortalecer o nosso amor e nossa união. Menos de 1 ano voltamos, mais maduros e fortalecidos. Casamos no civil e no religioso há 4 meses. Estamos firmes, lutando juntos na saúde e na doença. Estamos juntos no total de 7 anos. Continuo meu tratamento com recaída, mas persisto sempre e luto todos os dias contra a doença. Então esse é um resumo da minha vida. Eu achei que ia ser mais longo, né? Mas não foi, porque eu li mais mesmo o papel, para não se prolongar demais, porque meu último vídeo foi para 30 minutos, né? Então essa é a minha história de vida, né? Contei rápido, porque estava tudo escrito no papel, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês não entenderam, porque eu falei rápido, por causa da minha ansiedade, vocês dão um retorno, né? E ouve novamente, né? Quem ficou até aqui, deixa seu like. Eu peço que, por favor, deixe seu like para me ajudar bastante, que eu tenho um sonho a ser realizado com esse canal, além de servir para me ajudar, né, a ter o carinho e o amor de vocês, que sempre me fortalece, né? Então fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês.